Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas do canal Creio Logo Conheço. E no vídeo de hoje eu quero estar fazendo uma coisa um pouco diferente do que a gente normalmente faz. A gente só falou de livros até agora. Eu quero falar no vídeo de hoje sobre como fazer pesquisa científica. Como que os pesquisadores fazem, quais são as etapas e como que se dá esse processo de você produzir algum conhecimento novo. E o motivo de eu estar fazendo isso é que eu tô percebendo uma grande ignorância na população em geral de como que a gente faz as coisas de verdade na ciência. Os métodos que a gente usa, e não é filosofia da ciência. Hoje a gente não vai filosofar, a gente vai colocar o pé no chão, vou contar experiências que eu tenho pra vocês e a gente vai tentar entender como que acontece. Eu quero seguir um pouco com vocês a história dessa pesquisa que eu tô fazendo há um ano mais ou menos, e ela já tá gerando muitos frutos, né? Artigos pra gente, apresentação em congresso, então eu acho que ela já está num ponto que dá pra gente falar disso. Há um ano, eu fui conversar com o meu orientador, e antes dele ser meu orientador, né? E aí o que ele falou pra mim? Ele falou, Lucas, eu tenho essa ideia aqui. Ele apresentou, esse é um método, né, que os caras usam para estudar sistemas caóticos e tal, eu tenho essa ideia aqui, que se a gente fizer esses microestados, esse negócio, a gente pode ter alguma coisa aqui. A gente já tem alguns resultados e tal. E daí eu lembro que eu fiquei pensando, depois dessa conversa, eu fiquei pensando, o Thiago, que é o meu orientador, ele é louco. Essa ideia é muito louca, mas tem um espírito, assim, científico, né, bem desbravador. E eu achei isso sensacional, então eu pensei, cara, eu vou atrás disso. Só que claro que o dia a dia não é tão romântico quanto os filmes, etc, fazem parecer, né? E quais foram as etapas? Como que a gente faz? Como que eu fiz para chegar nos resultados que a gente chegou? Cara, primeiro, você lê muitos artigos na área, você vai pensando, vendo que outras pessoas já fizeram, para você também não chover no molhado, né? E aí depois que você tem mais ou menos claro na sua cabeça o que a comunidade está fazendo, a ideia que você quer tentar, como que ela se encaixa no panorama geral do conhecimento científico atual, e aí você pode prosseguir. Então essa é a primeira etapa, né? A gente entender como que a nossa ideia se encaixa no panorama geral. E isso é muito importante, né? Sem isso a gente não consegue conversar, né, no meio científico, porque a gente sempre tem que se relacionar com os outros trabalhos, né? A gente constrói em cima de que outras pessoas já fizeram. Porém, feita essa etapa preliminar, o que eu fiz e o que eu acho que é a melhor coisa para fazer? Você tentar fazer tipo um brainstorming, assim, de ideias. Então, tinha aquela ideia que o meu orientador tinha me passado, eu pensei, tá, mas como que eu posso usar ela para fazer isso? E aí eu fiquei pensando, eu tive um monte de ideias e fui anotando. Eu tenho um papel aqui, papéis sem fim, com rascunhos de ideias. Tô, às vezes, de noite com a minha família, jantando, a ideia, vem anotar. Tô viajando, anota ideia, anota. E vai anotando, eu tenho até um papelzinho, cadê ele? Tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é o último que eu tenho. Vamos ver, ó, rascunho umas ideias aqui, em momentos completamente aleatórios. Esse foi o primeiro papel que eu consegui achar. E por isso eu sempre tenho uma bic junto comigo. E aí você vai tendo esses insights, né? E aí você junta esses insights e o que eu fiz, né? Isso é particular da física, né? Mas eu fiz matemática. Então, qual que é a construção lógica por trás? Eu consigo fazer alguma conta? Tem alguma expressão que eu consigo derivar usando essas ideias, usando esses princípios, usando ideias de Chiara, que matemática que eu uso? E no meu caso, por exemplo, eu usei bastante estatística e não só estatística, mas matemática no geral, né? E aí você vai colocando bases na sua ideia, né? Porque por enquanto ainda não é uma teoria, é só uma ideia, que você acha que vai dar alguma coisa, né? No meu caso, enquanto eu estava fazendo essas contas, eu nem sabia o que ia dar de resultado. Eu só fui. O que a gente queria fazer, né? A gente trabalha numa área chamada quantificação de recorrência. Então, a gente usa recorrência, né? Que são fenômenos que acontecem de novo, igual. A gente tem vários desses na natureza, né? Por exemplo, sempre que vai chover, a gente vê que o céu fica nublado. Então, é uma coisa que sempre acontece, né? Ficou nublado, vai chover. Ficou nublado, tem chance de chover, né? E essa é a ideia de recorrência. E é uma propriedade fundamental de muitos sistemas da natureza. Muitos mesmo. E aí, a gente quantifica essa recorrência, né? A gente usa plots de recorrência e aí a gente quantifica esses plots de recorrência. E aí, a ideia que a gente teve era tentar reescrever esses quantificadores de recorrência de um outro jeito. Então eu tava pensando, cara, que outros jeitos eu posso reescrever esses quantificadores de recorrência usando a nossa ideia? Usando essa nossa nova abordagem. E aí, eu fui tentando e tal, e eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia se ia ter ganho também, fazer desse jeito. Eu só pensei, cara, vai que tem, né? Era a ideia.
Vai que tem, vai que não tem, a gente não sabe. Então vamos descobrir, vamos testar. E aí, beleza, fiz umas contas matemáticas e tal. Fiz umas convergências, umas coisas legais. E aí eu fui pra segunda parte, que é fazer um experimento. Se você é da biologia, seu experimento com certeza vai ser algo bem palpável. Mas mesmo em outras áreas da física, né, você tem alguns físicos que vão fazer experimentos de verdade, né, muitos na verdade. Então a gente tem experimentos gigantes, como o CERN, o LIGO, que é um detector de ondas gravitacionais. Ele detecta medidas com precisões, assim, absurdas ele consegue detectar. Então tem experimentos muito legais. Só que no meu caso, que eu estou trabalhando com física computacional, no meu caso era sentar e escrever códigos. Cara, fiquei meses escrevendo código, rodando, vendo os resultados. E esse processo, ele não é linear, né? Primeiro faz isso, depois... Ele é meio interativo, né? Você tem a ideia, aí você faz umas contas matemáticas, aí você, pô, será que dá certo? Aí você escreve o código. Aí você, putz, dá mais ou menos, mas se eu fizer isso, pode ser que dê certo. Aí você vai... Você tem matemática, faz conta, senão você vai lá e programa. E esse é o processo científico. A gente vai tendo ideias, vamos testando, a gente vai vendo os resultados, e os resultados vão retroalimentando o nosso desenvolvimento metodológico, por assim dizer, né? Então, se o resultado tá bom, então, beleza, primeiro a gente pensa, pode ficar melhor? se tá ruim, a gente vê, cara, o que tá faltando? O que eu podia fazer para que ele ficasse bom? E aí, assim, a gente vai trabalhando, assim, a gente vai evoluindo. Eu, em particular, nesse momento, eu e meu orientador, fomos conversando os resultados, fomos construindo ideia, só que de uma maneira meio desorganizada até. Porque conforme as ideias iam vindo, os testes iam rodando, que ia sendo um resultado aqui, outro aqui, daí a gente, caraca, funciona isso também, olha, isso arruma isso, caraca. E aí, chega um momento que nós, como cientistas, a gente tem que parar e ver, cara, calma lá, o que eu tenho aqui? O que eu já fiz? E aí foi o momento que a gente começou a escrever o primeiro artigo. Eu escrevi o primeiro draft, né? E aí você coloca o esqueleto da sua ideia ali. Você fez o esqueleto, e aí... Isso foi um processo muito, muito interessante escrever esse artigo. Porque eu fiz as primeiras figuras com os resultados, né? Então eu apresentei de um jeito. Só que conforme eu escrevi, eu percebi, não, mas e se o revisor perguntar isso? Então eu tenho que responder isso. E daí eu fui me fazendo muitas outras perguntas que eu não me fiz enquanto eu fazia só pra ver o que dava, né? Porque eu tava pensando em como apresentar. E aí eu fui pensando em novas coisas pra fazer e eu encontrei, inclusive, novos resultados nesse processo. E é muito legal, porque esse processo, ele é cheio de insights. Às vezes nós, como cientistas, a gente quer se colocar como os lógicos, que falam razão, mas a verdade é que tem muitas coisas que simplesmente não tem uma cadeia, um encadeamento lógico perfeito, né? São coisas, insights, inspirações que a gente tem, ou alguns experimentos mentais, talvez, e a gente testa e funciona. E daí a gente começa a dar razões, a gente argumenta algumas razões pelas quais isso é verdade, mas a origem disso não foi um encadeamento lógico. Um exemplo desse meu último artigo, tem um espaço, né? Tem K amostras. Então você tem, por exemplo, sei lá, 1000 bolinhas num saco. E eu pegava algumas aleatoriamente. Só que o importante era qual a maneira de pegar isso. E aí eu desenvolvi um jeito, e aí quando me perguntaram como, eu falei, olha, não sei, tirei da cartola, assim, foi o que me ocorreu. E daí eu tentei dar umas justificativas pra, sei lá, fazer um pouco de sentido, né, pra simplesmente não ficar no vácuo no artigo, né, fica meio feio isso. Mas o ponto é, tem inspiração, não é um processo puramente lógico. Contudo, é um processo extremamente rigoroso. Porque muitos dos meus resultados eu tive que fazer de novo. Teve testes que estavam dando o resultado certo já, mas eu fiz de novo para garantir. Aliás, todos eu fiz mais de uma vez para mais de um sistema, certo? Eu rodei para pelo menos 5 sistemas. Todos os testes, sistemas diferentes, né? Então a gente tenta testar para garantir no máximo de casos possíveis que o que a gente está fazendo é verdade. E é assim que a gente produz um conhecimento novo. É assim que eu digo, cara, isso aqui funciona, isso aqui é verdade, porque eu fiz, eu testei, eu demonstrei, eu tenho um encadeamento lógico, eu tenho evidências, eu tenho fatos que comprovam, indicam, apontam a veracidade do que eu estou falando. Apesar de não ser puramente lógico, esse processo porque afinal nós somos seres humanos, nós não somos robôs, né? É um processo extremamente rigoroso. E ele fica mais rigoroso ainda porque depois que a gente submete o artigo, primeiro que eu não fiz sozinho, né? Esse artigo que eu tô me referindo tinha 4 coautores. É um batendo mais em você do que o outro. É uma coisa impressionante. Eu até brinquei com o meu orientador depois de algumas reuniões que a gente fez, boas reuniões assim. Eu falei, olha, eu entrei
uma batata e tô saindo um purê de batata. E ele deu risada, ele falou, é assim mesmo. Isso ainda antes de submeter para a revista, né? Porque a gente escreveu o resultado, escreveu um artigo, aí a gente quer publicar em algum lugar. A gente vai mandar para uma revista, essa revista vai 2, às vezes até 3, normalmente são 2 mesmo, pares, são pessoas da área que mexem com coisas parecidas, vão ler o seu artigo, vão julgar, vão ver se tá bom, vão ver se tá cientificamente, evidências, alguns vão refazer testes que você menciona ali. E aí, se eles julgarem que tá bom, eles vão dar um parecer bom, e aí ele vai ser aceito. Então, é um processo extremamente rigoroso e isso precisa ser assim, né? Afinal, nós estamos produzindo conhecimento, nós estamos falando que coisas são verdades. Para a gente poder afirmar isso, a gente não tá chutando. Não são palpites. Quando um cientista publica algo numa revista revisada por pares, que é isso, não é um palpite dele, ele estudou. Claro que antes de tudo isso, eu já tinha os meus palpites sobre os resultados que a gente ia ter na área. Eu já falava, vai dar isso vai dar isso. Daí alguém perguntar, mas e se fizer isso? Eu penso, eu acho que se fizer isso que vai acontecer. Isso são palpites. Mas quando a gente publica, já são resultados extremamente rigorosos, que a gente já testou extensivamente e colocamos lá. Então é um processo que é infalível? Definitivamente não é infalível. Definitivamente não. E, no entanto, é uma das maneiras mais seguras que a gente achou de fazer isso, né? Afinal, se fosse só eu falando que tá certo, fazendo tudo, a chance de eu errar seria imensa. Afinal, a minha mente é cheia de vieses. O que eu tô trabalhando, eu tô 1 ano trabalhando no negócio. É lógico que eu vou achar que tá certo, sabe? Isso é natural. E tudo bem, não tem problema nisso, mas é uma característica que para a gente chegar em uma coisa verdadeira não é necessariamente vantajosa. E é aí que a introdução de outras pessoas nesse processo é extremamente vantajosa. Porque você não tá sozinho. Se eu tenho um viés apontando para lá, então chega uma outra pessoa com um martelo e dá assim, ó. E eu, então tá, né? A gente vai juntos, né? Juntos, como comunidade científica, como espécie humana, como grupos, né, de pesquisa, a gente vai caminhando em direção à verdade juntos. Não é um processo isolado. Não é um processo puramente racional, como eu já comentei, mas é um dos processos mais seguros de obtenção de conhecimento que o ser humano tem. Eu já falei em outros vídeos, existem muitos outros tipos de conhecimento além do científico. Eu falei isso no meu último vídeo, Ciência ou Cientificismo. No entanto, o processo científico, ele é, de fato, um processo extremamente seguro para a gente obter conhecimento sobre o mundo. Não é um conhecimento necessariamente final acerca da natureza. É um conhecimento muitas vezes provisório, muitas vezes limitado, assim como a mecânica de Newton, ela era limitada, né? Ela é um caso especial de teorias mais elevadas, que por sua vez certamente são casos especiais de teorias ainda mais elevadas, e isso a gente pode ir seguindo. E a pergunta se vai ter um fim para qual é a teoria mais elevada é uma pergunta em aberto. Muitos acreditam que sim, muitos acreditam que não. O fato é que a gente não sabe. Porém, de todo modo, eu acho que esse vídeo, contando um pouco da história da pesquisa que eu fiz, e ainda estou fazendo no caso, pode ter ajudado vocês a entender um pouco do processo científico, do porquê que ele é confiável. Eu espero que vocês entendam que isso se aplica a todas as áreas da ciência, não simplesmente a física, mas a produção de vacinas, julgar se um remédio é bom ou não. Há muitos outros temas que estão extremamente em alta hoje em dia. E por isso é importante a gente entender isso, né? E a pergunta se a gente pode confiar nos cientistas, talvez a gente não possa confiar em um cientista individualmente, mas na comunidade científica nós temos boas razões para confiar no método deles. Afinal, tem funcionado há muitos anos. E é isso aí pelo vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo para mais conversas sobre fé, ciência e Deus. Até mais!